duas características do bebê que andam juntas e a gente tem dificuldade de entender é crescimento e desenvolvimento. Deixa eu explicar isso dos modos de hoje. Crescimento é o nosso hardware e desenvolvimento é o software. Ficou tranquilo? Deu para entender? Crescimento é o corpo que cresce e desenvolvimento são as habilidades que a gente vai ganhando com o tempo e que nos permitem andar, falar e desenvolver nossas atividades. Aqui nós vamos começar falando do crescimento. E o crescimento é importante que ele seja avaliado, orientado, porque é ele que vai dar para a gente, como pediatras, o diagnóstico adequado da relação alimentação, atividade, doenças, enfim. O bebê começa a crescer desde o útero, né? Porque ele é feto, ele é um espermatozoide que juntou com um óvulo, que fez um ovo, que vai se ligar dentro do óvulo que saiu do ovário, né? O espermatozoide que chegou dentro do útero, e a partir daí as células começam a se desenvolver absurdamente. O último trimestre da gestação é aquele trimestre que é dedicado ao crescimento do bebê. O primeiro é de formação de órgãos, o segundo é de especificação, mais aperfeiçoamento, já começa a crescer, e o terceiro trimestre ele é dedicado apenas ao crescimento. Em média, o bebê nasce por volta de 3 quilos e de 50 centímetros. Essa é uma proporção. Perímetro cefálico também é importante para a gente. Alguma coisa em torno de 34, 35 centímetros. Isso vai se desenvolvendo? Não. Isso vai crescendo com o tempo. Dados importantes. A gente tinha aquela ideia do bebê chegar no final de um ano com 10 quilos e crescia muito, engordava 1 quilo por mês. Bom, até 2006, a tabela que se levava em consideração era uma tabela feita nos Estados Unidos, apenas com crianças de lá. Em 2006, essa tabela mudou pela Organização Mundial de Saúde. Então, foram levados em conta crianças dos 5 continentes, foram pesadas e medidas durante um ano, para se calcular uma média. Essas crianças precisavam ter aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, estendido até um ano. Criança que parou de mamar com 11 meses e 28 dias foi excluída desse estudo. Aqui no Brasil, as crianças foram as de Pelotas. Pelotas é um centro de grande estudo de crescimento, desenvolvimento, aleitamento no Brasil. A partir daí, só para ter uma ideia, a gente tinha a criança que nascia por volta de 3 quilos e no final de um ano a média era 10. A média passou a ser 9 quilos. Você está falando de 1 quilo, isso, eu estou falando de 10%. Imagina você que não está muito feliz com o seu peso, pesar 10% a menos. Nem vou te ajudar a fazer essa conta, tá? Nem estou falando de você que é magro demais e quer ter 10% do quilo a mais, tá? É disso que nós estamos falando. Então a diferença é bastante significativa. Você quer ter acesso a isso? A gente vai disponibilizar os links, mas é um programa da Organização Mundial de Saúde que se chama Anthro, é ANTHRO. A gente vai ter esse link e vai ter um link que é da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, que mostra como trabalhar com esses dados. E você tem o Anthro, que é até 3 anos, e acima de 3 anos é o Anthro Plus. São dois gráficos que a gente pode acompanhar. 3, 4 anos e acima disso é o Anthro Plus. Dá para fazer um acompanhamento da evolução, marcar, e aí a gente vê por percentil, ou por um estudo, por uma técnica que é o Z-score, que é um outro parâmetro de avaliação, mas no final a ideia é a mesma, é sempre o crescimento do bebê. Me preocupa muito mais uma criança que ganha 1 quilo, 1 quilo, 1 quilo e 200 gramas do que uma que ganha meio quilo, meio quilo, meio quilo, meio quilo. O importante, você vai ver no gráfico, e é isso que a gente acaba acompanhando, você tem canais de crescimento. Dentro do gráfico é importante que se acompanhe alguma curva. O gráfico tem o percentil, vamos falar de 10% e de 90%, abaixo de 10% é ruim, acima de 90% é ruim.
Não interessa que esteja na curva de 10% e seguindo paralelo nessa curva, significa que essa é a velocidade de crescimento dessa criança. A mudança de ritmo, tanto para mais quanto para menos, tanto de peso quanto de estatura, se ela for muito aguda e muito significativa, chama a atenção da gente. É aí que a gente começa a pesquisar o que é que está acontecendo. Esse bebê vai crescer, ele triplica de peso em um ano então e aumenta em 50% de estatura no primeiro ano de vida. Então vamos lá fazer uma conta que a gente já fez, mas o espaço é aqui. Ele nasce com 3 quilos, chega em média no final do ano com 9, ele ganha 6 quilos. Desses 6 quilos, 4 quilos no primeiro 6 meses, 2 quilos no segundo 6 meses. Vamos fazer uma conta? Nos primeiros 6 meses, 4 quilos, 4 dividido por 6 dá uma média de 650 gramas por mês. É lógico que ele não vai ganhar sempre 650, ele começa ganhando mais e quando chega com 6 meses ele está ganhando um pouco menos. Aquela história de ganhar 30 gramas por dia, hoje já se aceita 15 gramas como normal. E isso nem é o mais importante. O mais importante é a evolução dessa criança. No segundo semestre, nós estamos falando de 2 quilos em 6 meses. 300 a 350 gramas por mês. Quer dizer que começa aqui ganhando 400 e chega no final do ano ganhando 150 a 200 gramas no mês.